Você já pensou como conhecer um determinado assunto pode ser base para você conhecer ou entender melhor algum outro? Eu, por exemplo, tive essa experiência com música. Eu estudei música, estudei teoria musical, e a partir do conhecimento e do estudo de teoria musical, eu entendi melhor o que é a pontuação. Eu até fiz um vídeo sobre isso, o link está aqui em cima. Se você puder, dá um pulinho lá depois, é bem legal. E existem outros aspectos da minha vida em que um determinado conhecimento, sem querer, influenciou profundamente, por exemplo, o meu conhecimento de língua portuguesa. Essa é uma experiência que eu gostaria de dividir com você. Venha comigo, vamos falar sobre isso. Bem-vindo ao canal De Bem com a Língua Portuguesa. Meu nome é Álvaro Paz Leme, sou professor de língua portuguesa, sou advogado, e nesse espaço eu quero debater com você o seu idioma. A língua portuguesa, não só como regras gramaticais, mas também como cultura, como conhecimento, como reflexão, e como a língua portuguesa permeia muitos outros campos de conhecimento. Aliás, lembrei agora, se você ainda não for inscrito no canal, convido você a se inscrever, ativar o sininho para notificações e dar o seu like para ajudar o algoritmo a entender que nós somos do bem, nós estamos dentro da lei, nós queremos divulgar conhecimento. Pode se inscrever, porque eu garanto, está dentro da lei. A lei não proíbe, e se a lei não proíbe, o particular pode fazer. Durante minha vida como professor de português, eu sempre gostei muito de ensinar redação. E dentro de redação, eu gostava muito de ensinar assuntos com os quais eu sempre tive dificuldade. Por exemplo, conjunções. Eu sempre tive dificuldade com conjunções. E eu pensei, cara, eu quero ser para os outros o professor que eu nunca tive. Eu vou explicar conjunções, vou fazer com que as pessoas realmente compreendam para que serve a conjunção. Eu elaborei muito material, eu desenvolvi teses, maneiras de se ensinar conjunções. Eu gostava muito. E eu sempre achei, cara, agora eu entendo conjunção. Eu sei o que é conjunção, eu sei para que serve e tudo mais. E aí eu comecei a estudar direito. E em uma determinada aula de direito penal, o professor explicou o que era nexo de causalidade. Um pequeno comentário incidental, sem querer aprofundar o assunto do direito penal, apenas para esclarecer melhor meu ponto. Nexo de causalidade em direito penal é o raciocínio que se faz para saber se determinada pessoa deve ou não ser condenada por um crime. Para saber se ela deve ou não ser condenada, você tem que ver a conduta que ela realiza e o resultado atingido. Se você elimina a conduta e o resultado cai junto, é porque há um nexo de causalidade. Se você elimina a conduta e o resultado continua, então não há nenhum nexo de causalidade entre a conduta realizada e a sua consequência, o resultado. Usando de um exemplo muito clássico, que foi o exemplo dado nessa aula, vamos supor que uma determinada pessoa deflagre um tiro em direção a outra. E aí o projétil, ou bala, como se diz vulgarmente, mas o termo técnico é projétil, atinge a vítima. Só que antes de o projétil atingir a vítima sofre um ataque cardíaco e morre. Mesmo assim, o projétil atinge a pessoa. Só que ela já estava morta quando o projétil atingiu. E aí vem a pergunta que deve ser feita. Se você eliminar a conduta, deflagrar um tiro, a vítima morreria de qualquer maneira? Sim, morreria, porque antes de ser vitimada pelo projétil, ela teve um ataque cardíaco. Então não há nexo de causalidade entre a conduta atirar e o resultado morrer. Mas se você eliminar a conduta atirar e a pessoa continuar viva, você pode condenar aquela pessoa por matar alguém. Quando o professor explicou isso, eu pensei, olha só, a ideia de causalidade é transmitida por uma conjunção causal. Morreu porque alguém atirou. Se alguém não tivesse atirado, a pessoa não morreria. Causa, consequência, e no meio dessas duas ideias, uma conjunção causal. O professor ficou falando, e eu ali, recostado na cadeira, pensando, caramba, eu ensino isso toda hora, mas agora eu entendi. O professor explicou a noção de nexo de causalidade em direito penal e eu entendi muito mais profundamente a ideia de conjunção causal. O direito penal me ajudou a entender melhor e mais profundamente o meu idioma, que eu já conhecia bem, tanto que me propunha a ensiná-lo.
Eu cheguei em casa naquele dia, passei a limpo a matéria, estudei a matéria e depois peguei meu material de conjunção e refiz, melhorei, adequei ao conhecimento que eu tive naquele dia. Uma experiência e tanto, e que me fez lembrar aquela experiência de pontuação que tinha acontecido alguns anos antes. Graças à teoria musical, eu entendi melhor como funciona pontuação em língua portuguesa. Na verdade, eu entendi como funciona a pontuação de modo geral, também em língua portuguesa. Nunca subestime o conhecimento que você está adquirindo. Ele certamente vai servir de base para você conhecer algo novo, para você conhecer ainda melhor algo que você já sabe. E no meio disso tudo, sempre permeando, sempre temperando, existe o seu idioma. Você estuda para conhecê-lo. Quanto mais você o conhece, mais você entende o mundo que te cerca. Até a próxima.